evolutivamente, a gente sempre está num dos polos, demora para a gente encontrar o caminho do meio, o tranquilo, maravilhoso e dourado caminho do meio. Por outro lado, ficar nessas polarizações aqui no Brasil, né? Como brasileira posso falar, porque a gente só pode falar quando, né, a gente faz parte. Mas como brasileira eu posso falar. Aqui a gente adora achar um culpado para tudo, né? Aqui no nosso país isso é cultural. Sempre tem que ter um culpado. A gente não lida bem com responsabilidade. E esse é um ponto interessante, né? Porque para que a gente saia desses polos, né, de um extremo ao outro, a gente vai precisar exatamente assumir responsabilidade. Responsabilidade é muito diferente de culpa. Olá, Carol! Boa tarde. Boa tarde! No nosso país, um país predominantemente católico, a culpa, ela é vigente. E é ruim isso, porque à medida que nós vamos buscando culpados, nós deixamos de perceber a nossa responsabilidade, seja lá em qual contexto for. Então, em vez de aprendermos com aquilo que acontece, nós nos ou vitimizamos ou vamos para o outro polo, que é ser o algoz, ou seja, é quando eu busco vingança pelo que aconteceu. Não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento, quando a lei mosaica foi instaurada, em momento algum Moisés colocou não matarás. Eu tive a oportunidade de estudar hebraico um tempo, e aí, quando ele criou esse texto, ele disse não assassinarás. Olha que interessante, muda tudo, porque um assassinato tem premeditação. Enquanto matar alguém em legítima defesa, mesmo no código do Pentateuco, que é um código bem rígido, é permitido. Porque salvaguardar a própria vida. Agora, o que acontece conosco? Porque parece, quando a gente olha para a vida como ela está estabelecida, que realmente sempre ou a gente está no lugar da vítima ou no lugar do algoz. E qual é o caminho do meio? Nem vítima, nem algoz. E essa é a proposta de hoje, sermos protagonistas. A gente, quando pensa em protagonismo, já pensa em novela, filme, artista, mas não, protagonismo significa cada um assumir a sua parte, aquilo que lhe cabe. No dia a dia, esse é um exercício que raramente a gente faz. Evolutivamente é de grande importância, porque é quando a gente começa a prezar por equilíbrio. Mas evolutivamente quase ninguém faz. Voltando de novo para o Brasil, não é uma crítica, mas uma constatação, aqui tem a lei de Gerson. Quem não gosta de uma boa vantagem? Quem no Brasil não gosta de tirar proveito de algo? Então, acaba que a gente tem um país enorme que é uma promessa que nunca se cumpre. Um país fértil, ensolarado, enorme e nunca se cumpre. Do ponto de vista evolutivo, do desenvolvimento da nossa consciência, conosco é a mesma coisa. Enquanto alguém, alguma personalidade, algum eu, não começar a protagonizar, ou seja, assumir a sua parte, essa consciência vai continuar, ou melhor, essa alma vai continuar sendo uma promessa. Mas ela não será algo
concreto. Porque para ser o protagonista, primeiro de tudo, a gente precisa se posicionar. É fácil se posicionar? Vocês acham fácil? Ai, que delícia o muro, né? Porque a gente não pende nem para um lado nem para o outro. A gente fica ali em cima do muro. Mas evolutivamente, quem fica em cima do muro não se desenvolve. Por quê? Porque nós precisamos aprender com as nossas ações. Nós precisamos nos posicionar. E se o posicionamento é necessário para que a gente evolua, eu vou me posicionar a favor de quem? Do coletivo? Das boas causas? De alguém que precisa de ajuda? Não, Rê, não, só vejo a cabecinha dela, não, não, isso mesmo, nós precisamos aprender a nos posicionar a nosso favor. É impressionante, mas toda essa inteligência que a gente recebeu é para ser utilizada a nosso favor. Inteligência utilizada a nosso favor. Nossa! Como pode ser isso? Utilizar a inteligência a nosso favor. Sobre esse ponto, vamos ampliar juntos mais um pouquinho. A gente tem dois tipos de desenvolvimento internos. Um voltado para o coletivo, o outro voltado para o desenvolvimento individual. E o mais importante é os dois trabalharem juntos. Se eu só sou voltada para o coletivo, desequilibro meu corpo, desequilibro a minha vida, não construo para mim, passo à mercê de desfrutar, passo ao largo de desfrutar das minhas próprias construções. Se eu me volto só para mim, sem pensar nas consequências, porque afinal de contas também tem a outra parte que é o coletivo, eu acabo perdendo muito também. Porque o desenvolvimento, ele se dá das duas formas. Encontrar um caminho do meio onde o desenvolvimento individual esteja em equilíbrio com o desenvolvimento coletivo é o grande desafio de estar humano. Como é considerar o coletivo tanto quanto eu me considero? Considerar a mim, o meu bem-estar, tanto quanto eu considero o bem-estar do outro. Como é encontrar este caminho do meio? O protagonista é aquele que se posiciona a seu favor, sim, mas considerando o coletivo, antevendo as consequências. O que acontece quando eu abro mão de pensar? Eu preciso viver as consequências. Eu abri mão. E o que acontece quando eu penso, mas não ajo? Também não é equilibrado, não é? Porque a gente perde a oportunidade de mostrar às pessoas quem nós somos, ou pelo menos como nós estamos. A gente torce, né, por aquele que de certa forma é o mocinho. Isso é, na nossa educação, na nossa forma de formar uma pessoa, um ser humano, isso é muito comum, né? Aquele que faz tudo que a gente tem vontade de fazer e não faz. Ele dá um soco na cara do bandido, ele prende o ladrão, ele cuida dos indefesos. Mas, gente do céu, vocês já pensaram um pouquinho o que é ser um herói desses? Que tempo que ele tem para ser ele, para ser gente? Talvez valesse a gente rever um pouco, inclusive, a nossa visão de herói, né? Porque quando a gente vai amadurecendo um pouco mais, a gente percebe que alguém que assume compromisso, que cumpre compromisso, que cresce com os compromissos, que é leal, que é verdadeiro,
que não muda as regras do jogo só porque mudou de ideia, que encontra formas de deixar as coisas equilibradas. Esses são os heróis silenciosos que fazem com que o mundo funcione. E a gente nem percebe a presença deles. Hoje, da forma como nós estamos, para que a gente dá valor? Para as coisas ruins, não é isso que é noticiado o tempo todo? Quem rouba, quem mente, quem mata. É isso que gera recurso, inclusive. Toda a base de entretenimento ou é para fugir da realidade, e ali a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 dias, horas ou minutos onde tudo é perfeito, ou no oposto, enfrentando a realidade nua e crua de um mundo assombroso e cruel, onde as pessoas são machucadas. E nenhum desses dois polos é verdadeiro. Nenhum dos dois contempla a humanidade. Nem vítima, nem algoz. A gente poderia ter colocado um título assim: nem sem mente, nem só com mente. Porque a vítima não está pensando, pelo amor de Deus, né? Porque quando alguém passa a gente para trás, ou quando a gente recebe algo do gênero, o que a gente olha para trás e vê? Puxa, não queria ver. Estava na minha cara e eu não quis ver. Tive todos os sinais e não quis ver. E o algoz? É quem utiliza a mente para fazer o que quer e porque pode. Tudo bem, não está em equilíbrio com o coletivo, porque essa é a função do protagonista. Utilizar a mente para o próprio desenvolvimento, contemplando o desenvolvimento do coletivo. Esse é o protagonista. Mas o algoz pelo menos está usando a mente. Tudo bem, para se encrencar muitas vezes, mas está usando a mente. E a vítima? Então, são questionamentos que a gente vai parando, pensando, analisando e percebendo que atirar pedra é sempre mais fácil. Aquele que tenta fazer algo, muitas vezes é massacrado por um monte de gente que não faz nada. Nada. O que autoriza, por exemplo, vamos pensar assim, o que autoriza um crítico de comida que não sabe cozinhar tão bem quanto um chefe criticar o trabalho de um chefe de gastronomia? Ou o que faz alguém que não levou tantos anos estudando e ensinando um tema criticar o trabalho de um doutor naquela área? Pelo menos alguma experiência, algum resultado deveria ter para fazer frente quando faz uma crítica. Mas reparem que as críticas são absolutamente vazias. Hoje em dia, desses grupos de WhatsApp, por exemplo, que a gente tem, se a gente não tiver filtro, a gente fica desesperado. Esses dias eu num dos grupos, recebi uma voz de uma pessoa se dizendo passar por um médico do Einstein e falando um monte de coisa sobre vacina. Eu estranhei, falei, vou pesquisar isso daqui. Fake news. Então, como é estar no mundo sendo protagonista? Vamos colocar agora na nossa era. É alguém que não lê uma notícia e sai passando para frente sem ter certeza. É alguém que vai se sentir sim, perceber se algo está bom para si sim, mas também vai colocar um pouco de reflexão para conseguir encontrar uma solução para aquilo, da forma mais leve possível. É alguém que vai assumir um compromisso não com tanta prontidão como eu vejo aqui. E isso eu falo
por conhecer o nosso povo. O nosso povo é um povo solidário, mas é um povo que não sustenta. Quanto tempo demora um sim aqui? Não, eu vou. Depois já não vou. Eu quero. Depois já não quero. Tá bom. Não tá bom. Como que a gente faz funcionar? A gente não consegue dessa forma. E por que a gente não consegue sustentar enquanto povo? Porque a gente não se apropria da nossa parte. Se cada um de nós vai se apropriando daquilo que é seu, isso é minha parte, eu faço, e o outro não fez a parte dele, é uma coisa dele, ele vai precisar resolver. A gente começaria aos poucos, organizando a vida de um jeito melhor. Mas isso é institucionalizado. Quem tem filhos, quantas vezes a gente vê os nossos filhos fazendo grupo, onde um ou dois trabalham para o restante? E é normal. É absolutamente normal. Ainda, se for falar alguma coisa para o professor e dizer, olha, essa pessoa não está colaborando, é problema seu. Você tem que aprender a trabalhar em grupo. Será que é equilibrado trabalhar em grupo assim? Será que uma instituição de ensino deveria ensinar que os grupos sejam assim? Porque depois esse adolescente cresce. Aí ele vira um adulto que vai lá para o trabalho e ele também não quer fazer a parte dele. Porque afinal de contas, tem que ser um grupo. Não importa se faz a parte ou não. E nesse ínterim de aprender a fazer a própria parte, também tem polarização. Eu posso aprender a fazer a minha parte e ficar feliz porque eu fiz a minha parte, ou eu posso fazer a minha parte e ficar temerosa porque o outro não vai fazer a parte dele. Posso falar, Evi? Uhum. E às vezes, aquele que faz a parte, que vai à frente, ele faz a do outro também, porque ele fala assim, eu tenho filhos na faculdade que fazem trabalho, eu vou fazer a minha parte, a dele, porque senão eu não vou tirar nota. E o professor diz isso mesmo, se o problema de vocês, se o trabalho não tiver até tal dia lá na minha caixa de e-mail, se não tiver na plataforma, se não tiver na minha mesa, você vai ficar sem nota, é isso aí. E daí ele vai desenvolver assim, tudo bem que eu faço do outro também, porque eu vou estar ganhando, porque eu vou estar tirando a minha nota. Então, olha, já vai numa ilusão, né? Que ele tem que fazer a do outro também para ele ser reconhecido. Exatamente, e isso é altamente frustrante na vida adulta, porque não adianta a parte de quantos você fizer. O reconhecimento não necessariamente venha do fazer, e muitas vezes do mostrar. E aí aquele que não faz, mas mostra, é ele que é reconhecido, não é aquele que estava em silêncio fazendo. E eu vejo outra coisa além ainda, porque daí esse que está fazendo, que sempre faz, o que vai acontecer? Ele sempre vai ser chamado para participar nos grupos. Aí vai criando uma ilusão que ele precisa ser útil e sempre colaborar mais para ele estar nos grupos. Então ele sempre vai se doando mais porque ele sempre vão precisar dele nesses grupos. Porque ele faz a parte de todo mundo, então ele vai criando essa falsa imagem que ele sempre precisa dar além para ele estar inserido. E na verdade não se trata dele, sim da utilidade que ele tem. E isso é algo muito doloroso, quando a gente se apropria de que, para a grande maioria das pessoas, o que a gente faz é útil, não nós. Elas gostam da utilidade que nós temos, não de nós. Porque para a gente saber realmente se a gente é gostado, querido por alguém,
a gente vai precisar passar pelo teste de não poder servir, não poder ser útil. Aí a gente vai descobrir. Até lá, ainda não é uma certeza. Eli, Olá, tudo bem? tudo bem? Eu estou escutando a sua fala e da Carol e estou pensando no casamento, nos papéis, né? Naquilo de ser útil. Quantos casamentos às vezes se desfazem, né? Porque os papéis são mal entendidos do pai, da mãe, né? Principalmente os casamentos antigos, né? Em que as mães eram as cuidadoras e os maridos os provedores, né? Era o trabalho materno feminino, ele era um subtrabalho. Nossa, realmente. E a utilidade da mãe estava muito mais naquilo que ela fazia do que nela mesma, né? Naquilo que ela produzia dentro de casa. Então, isso é algo assim que tem muito a ver com tudo isso que você está falando. Me tocou bastante. Sim, sim, sim. E a hora que invertia essa equação, né, que a mãe precisava, muitas e muitas mães não tiveram filhos. Tem até um ditado antigo, Maria Inês, não sei se vocês conhecem, que diz assim: uma mãe cuida de 8 filhos, 8 filhos não cuidam de uma mãe. Porque realmente essa balança, ela era desequilibrada e as pessoas, dentro daquela maneira de viver, achavam isso normal. É a obrigação dela fazer mesmo. E quando houve a inversão da mulher que assumiu um protagonismo, né, fora de casa, de trabalho fora de casa, houve uma leitura de que a sociedade estava destruída, né? Porque a família estava destruída, porque a mulher tinha saído de dentro de casa. Então, o feminino, aí, o papel do feminino, né, se a gente for entrar nessa seara. E aí volta para a nossa necessidade de achar um culpado, né? O culpado era quem? A mãe. É sempre a mãe. Nesse ínterim, imaginem agora, né, como nós mulheres estamos experimentando protagonizar. Né? O que está acontecendo conosco? Porque nós estamos abrindo mão de alguns espaços em prol de outros. E os casais estão se configurando de outra forma. Mesmo assim, eu converso com, né, nesses anos todos de trabalho, com casais de todas as idades. E sabe o que é interessante? Na hora de desmarcar trabalho, para marcar médico, para marcar qualquer situação, quem desmarca é a mulher. Raramente eu encontro casais onde o marido tem a predisposição de vamos equilibrar. Você já saiu mês passado, acontece, já tem casais que fazem isso. Não, mês passado eu levei ele, agora nesse mês você leva. E isso é muito legal quando acontece, porque aí não é porque é mulher que já está esperado que ela vai desmarcar alguma coisa para levar o filho ao médico ou para socorrer de algum problema de saúde. Quando os pais começam a compreender que esse filho é dos dois. Então, é um protagonismo que também vai acabar se tornando um protagonismo masculino, porque alguns papéis que eles não assumiam, eles vão começar a assumir também. E se nós continuarmos nisso, mais para frente as gerações começarão a se organizar, porque realmente o protagonismo ele precisa ser experimentado por todos nós, independente de gênero, porque os princípios essenciais, que é o feminino e o masculino, como o sentir e o pensar, eles estão dentro de todos nós. E todos nós vamos precisar nos equilibrar dentro de nós, o sentir e o pensar. Os dois precisam trabalhar. Então a vítima, ela sente muito, mas ela não pensa. E o algoz, ele não sente, ele só pensa. Mas nenhum dos dois está equilibrado. Porque ficar ali só vivendo aquela dor,
não vai trazer movimento e muito menos cura. Em contrapartida, só causando dor também não vai trazer movimento e nem cura. Agora, quando nós nos interessamos em protagonizar, aí a gente vai começar a encontrar um equilíbrio dentro de nós. Um equilíbrio entre o que a gente sente e a mente se aproximando do nosso sentir para estruturar a nossa ação. Uma ação estruturada é muito diferente de uma ação que não contempla as consequências. A gente, quando tem filho pequeno, é um desespero, porque a gente fica atrás deles o tempo todo, porque eles não pensam no que vão fazer. Eles só fazem. É raro encontrar uma criança que consiga ter cuidado, não é? A maioria deles são leves e saem fazendo tudo pela frente e brincando e não põe atenção nas consequências, né? É criança que pula de telhado achando que vai voar, é criança que põe o dedinho na tomada para ver o que tem ali dentro e assim vai. Mas à medida que vai crescendo, a mente vai aparecendo e vai ajudando a perceber as consequências. Agora, vocês percebem que quanto maior a carga emocional, mais difícil uma ação estruturada? Quando a gente ama alguém ou quando a gente sente dor, é muito difícil pensar? É ou não é? Doeu, praticamente a cabeça para. A gente quer afastar a dor e rápido. Então a gente para de pensar. E se é alguém que nós amamos, nós também queremos que essa pessoa pare de sentir dor rápido. Então nós paramos de pensar. E eu às vezes fico me perguntando, né? Nesses anos todos de trabalho, o que eu percebo é que aos poucos mesmo, gente, e essa é uma visão minha, né, do que é um processo terapêutico, do que é realmente autoconhecimento, se conhecer, é aos poucos que a gente vai se desidentificando de alguns estados e vai se permitindo agir de outras maneiras. É lento, é um processo lento. Não é um processo rápido. Porque se nós estamos evoluindo há alguns bilhões de anos para chegar na consciência humana, já existe muito automatismo dentro de nós. Então, agir de determinada forma ou de outra é um hábito. E o hábito está inserido dentro de um comportamento que está inserido dentro de um padrão mento-emocional, ou seja, um padrão que foi instaurado pela repetição de uma maneira única da mente e da emoção se expressarem. Traduzindo, se alguém grita comigo, eu grito de novo. Eu não consigo fazer diferente. Eu estou presa. E não é muito simples sair desses aprisionamentos internos. Precisa caminhar consigo de forma atenta. Então, seja lá, se a gente se identifica, ou seja, se eu consigo, entre aspas, me colocar mais no lugar da vítima ou do algoz, eu vou precisar de tempo para ir mudando de lugar. Eu falo para mim mesma, não, agora eu não vou mais ficar no lugar de vítima. Quando alguém vier falar alguma coisa para mim, eu vou falar alguma coisa de volta. E eu com a intenção, de repente alguém fala alguma coisa que me machuca, não consegui falar nada. Aí eu tento de novo, puxa, não consegui de novo. Tem horas que dá desespero, eu falo, parece que eu não vou conseguir nunca. E vai, até que sai uma palavrinha.
puxa, eu consegui, agora eu consegui dizer uma palavra, pelo menos. É fácil para vocês mudar esses automatismos internos? Eu, nesses anos de trabalho, não vi ninguém até hoje, gente, ninguém, que tivesse facilidade de desautomatizar hábitos, condicionamentos. Diga, Paula! Olá, tudo bem? Graças a Deus, bem. E você? Tudo bem. Eu queria comentar no que você falou em relação a como, por mais que a gente saiba e perceba que alguns desses padrões são danosos e impedem a gente de caminhar, existe um medo, né, de mudar aquilo que é tão familiar, né? Às vezes não é nem que é conhecido, porque talvez familiar seja diferente de conhecido. Porque eu acho que talvez se você conhece, você consiga até, você tendo esse saber, você consiga fazer algo com aquilo. Mas é algo que é tão visceral, talvez, que é difícil, né? Ou se é. A mente, quando ela começa a se desenvolver no reino dos homens, a primeira resposta da mente a um estímulo é o medo. Então é tão enraizado dentro de nós, é tão enraizado que, olha, quando a gente começa a perceber a necessidade de mudança, porque tem um caminho até perceber, né? Porque dá para perceber. Quando a gente acha que se conhece muito, é porque a gente não se conhece. Essa que é a verdade. Né? Porque fala assim, eu não preciso, eu me conheço. Não se conhece. Porque quem começa um trabalho de autoconhecimento vai descobrindo faces internas que fala, puxa, por essa eu não esperava. Nossa, essa me pegou de surpresa. Meu Deus, onde saiu isso? Porque é uma caixa de Pandora mesmo. A hora que abre, é surpresa atrás de surpresa. Não só surpresas que são consideradas ruins, tem umas muito boas também, porque a gente vai conhecendo perspectivas de nós mesmos que não alcançava. Mas o processo de autoconhecimento, ele demanda esforço, determinação. É uma caminhada de anos. E onde que a gente chega é onde que a Paula está falando, no bendito do medo. Porque por mais que machuque, de alguma forma funciona, me trouxe até aqui. E se eu parar de fazer desse jeito? O que que vai acontecer? Eu até acho ele que tem o medo de virar protagonista. Voltando no tema do que a gente está falando, eu acho que em determinados momentos é isso. E eu concordo com você, Paula, porque o protagonista, ele é aclamado, mas o dia a dia dele, meu Deus do céu, né? Para ser o protagonista, a gente vai precisar ter um estado de presença, a gente vai precisar cuidar do corpo físico, a gente vai precisar cuidar da nossa energia, a gente vai precisar cuidar da nossa emoção, a gente vai precisar cuidar da nossa mente, a gente vai precisar cuidar da nossa casa, das nossas relações, a gente vai precisar assumir que as pessoas que fazem parte da nossa vida foram elegidas por nós. Então, se elas fizeram alguma coisa com a gente, foi nossa permissão. Então, começa a falar assim, puxa, mas esse negócio de ser protagonista é sem fim, porque eu comecei a escolher por mim, agora tudo que acontece comigo é responsabilidade minha. Pois é, no mínimo uma corresponsabilidade tem, né? Porque
À medida que a gente vai tendo ganhos perceptivos, a gente vai percebendo que a nossa realidade do agora, ela é formada por outras realidades, onde nós também agimos. A ação é o aspecto conectivo do ser, é o aspecto que entrelaça todas as realidades. O que a gente pensa e sente não é o principal problema, é o que a gente faz com o que pensa e sente. Esse é o problema, porque é exatamente na esfera da ação, a partir daquilo que sai de nós, e não adianta dizer que foi uma escolha inconsciente, porque se saiu de nós, sendo inconsciente só é um atenuante, sendo consciente é um agravante. Mas é a gente que vai ter que pacificar isso em algum momento. Não vai ter ninguém para fazer isso por nós. Foi nós que fizemos. Né? Então, quando a gente começa a perceber a importância do protagonismo, parece que é uma estrada que não tem benefícios. Porque, peraí, agora tudo sou eu? Tudo é responsabilidade minha? A vida fica, por vezes, até muito pesada. Até que um pouco mais de tempo nessa estrada, a gente vai compreendendo o seguinte: a gente vai conseguir encaminhar muitas coisas numa existência. A gente vai conseguir até resolver algumas, mas tudo não, porque é muito. Tudo é muito, não dá. E aí é quando a gente começa a perceber que a gente vai precisar respeitar o nosso ritmo interno, que é dificílimo de conhecer o próprio ritmo. Dificílimo, porque exige um autorrespeito. A gente às vezes admira alguém que é ligeiro, que é sagaz, que, nossa, vai, faz e acontece. A gente admira aquilo, mas o nosso ritmo interno seria mais ou menos, tá, eu vi, vou dar uma pensada agora para ver o que eu vou fazer com isso, preciso de uns dias, a gente vai precisar digerir, e aí a gente consegue resolver. Esse é o nosso ritmo. Não tem nada de errado com ele, é só a nossa maneira de agir. Mas como muitas vezes a gente não se respeita, a gente fica admirando o que o outro faz, porque é uma idealização da nossa cabeça, e a gente não valoriza o que a gente faz. O que tem um valor evolutivo enorme quando a gente começa a valorizar quem a gente é, o nosso próprio ritmo. É esse ritmo que vai integrar tudo, porque o desrespeito ao próprio ritmo só vai trazer doença. Então, não se trata só também de protagonizar, mas de protagonizar inspirado por si mesmo, protagonizar a partir de si. Vocês imaginam o que é isso? Alguém que nem se conhece, que olha para o outro, ai que lindo, que bonito, que legal, que forte, admira o outro, isso está voltado para fora, vai precisar perceber quem é, quais as belas características que tem, como funciona e a partir disso começar a protagonizar. Ou seja, o caminho evolutivo é um convite para que a gente seja um. Olha que lindo! Não é para tentar ser igual, é para tentar ser quem é. Esse é o protagonista. Ou seja, sobretudo humilde, né? Nossa, eu admiro você conseguir ser desse jeito, eu não consigo. Isso para mim não dá, não consigo. E deveria ser normal, mas não. O que a gente faz quando está voltado para as idealizações? Olha lá, fulano, Beltrano, Ciclano, consegue fazer isso. Eu não consigo, eu sou isso, isso, isso e aquilo. Aí a gente tem um monte de nome que a gente se dá. Né? Porque incluir-se na própria bondade, aí já é um capítulo à parte. Porque isso exige uma tranquilidade que a maior parte de nós ainda não tem. Parece que não, mas a base do protagonismo é incluir-se na própria bondade. Ou seja, uma pessoa que ainda não preza por bondade,
Ela vai continuar nisso, vítima, algoz, vítima, algoz, vítima, algoz. Sucessivas experiências. Quando ela começar a prezar por bondade, vai precisar aprender a se incluir. Aí dá para protagonizar. Eu preciso disso para agora. Mas esse para agora exigiria ficar sem almoço, ficar sem dormir, ficar sem descansar. Para agora não dá. Por que não dá? Porque eu também sou um ser humano e preciso comer, ou preciso dormir, ou preciso descansar, seja lá o que for. E de novo, voltando para o nosso mundo, quem é admirado? Quem tem equilíbrio e descanso ou quem trabalha 20 horas por dia e se acha o máximo? Uma pessoa equilibrada não é uma pessoa bem vista não, gente. É uma pessoa morna, uma pessoa sem sal, sem açúcar. Ser ponderado hoje em dia está fora de moda. E é essencial que a gente encontre esse caminho. O protagonista seria uma pessoa, se a gente fosse descrever ele agora aqui juntos, que características esse protagonista teria? Se ele está voltado para ele também, se ele se inclui na bondade dele, seria uma pessoa que aceitaria trabalhar 18 horas por dia? Não. Então, mercado de trabalho ele já está encrencado. Seria uma pessoa que faz tudo para os outros e não faz por si? Também não. Se diz que as relações familiares já seriam mais complicadas. Vamos pensar em outra característica. Seria alguém que abriria mão de uma realização pessoal em prol de algo que para ele não fizesse sentir nem sentido? Também não. Essa pessoa, olha, já está complicado, porque aí ele vai ter que, onde ele estiver, ele vai precisar ter nutrição pelo sentir e ele vai precisar continuar alimentando a mente pelo sentido. Aonde que vai encaixando esse protagonista? Né? Que tipo de casamento um protagonista vive? Me parece que seria um casamento bem chato, né? Olha aqui, todas as tarefas da semana, essas são minhas, essas são suas. Vamos negociar. Vamos ver com quais você fica, com quais eu fico, porque eu tenho isso para fazer, você tem aquilo outro para fazer. Aí depois de negociação, um cede, outro cede, organiza, pronto. É assim que vai ser. Para os não protagonistas, isso seria perda de tempo, né? Muito mais fácil fazer. Ou aquele assim, né? Eu vou fazer logo porque ele não vai fazer mesmo. Não é? O protagonista, quando ele tá encaixadão assim, né? Nossa, fiz, tá feito, agora é esperar a parte do outro. E o outro vai ter que fazer lá a parte dele. Agora, nós experimentando protagonizar é aquele comichão, né? Como disse a Carol. Ai, meu Deus, e agora? Se ele não fizer, não sai o meu, não sai o dele, não sai o de ninguém. E aí entra uma outra coisa também, né, Eli, que esse me priorizar, né? Como é me priorizar e estar para o coletivo também. Por quê? Se eu tenho um referencial interno, se eu vou me conhecendo, eu vou saindo dessas necessidades ilusórias e vou partindo para uma necessidade real. Então, muito daquilo que eu acho que eu preciso fazer, na verdade eu não preciso, porque é uma necessidade idealizada. E quando realmente eu começo a assumir o meu lugar e a minha parte, e não criar expectativa no outro, mas também entender que o outro tem o tempo dele, colaborar, inclusive não fazendo a minha parte, eu também estou para o coletivo.
Porque tem uma ideia errada do que é você colaborar com o coletivo também. Porque muitas vezes o não fazer é colaborar com o coletivo. Na maioria das vezes. Na verdade. Só que vai precisar sair desse campo de ilusão do lugar que se colocou, porque daí eu me priorizar muda, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, eu me priorizo, eu olho para mim, só que tem um lado distorcido que é um lado egóico, que também é uma maneira de se priorizar iludida, porque não tem muita consciência nesse priorizar também. Então vai precisar aprofundar mesmo o que realmente é me priorizar, né? Qual é a minha real necessidade nesse momento, como eu devo me priorizar nesse momento, partindo de uma consciência diferente do que eu tenho no momento, né? Porque senão a pessoa muda para um lado totalmente egoísta também. E equivocado. Ela acha que ela está se priorizando, mas ela não está. Porque ela tem uma falsa ilusão da necessidade dela também. E aquilo que para ela é prioridade também não pode estar partindo de uma dor, de uma ilusão. Esse é um caminho até a mente e a emoção estarem realmente trabalhando juntos de puro refinamento. Porque mesmo num caminho de autoconhecimento, o que faz sentido em um momento, a hora que amadurece e se desidentifica, se desconecta. Nossa, fazia muito sentido para mim passar o final de semana dando um curso e nossa, era muito bom ver aquelas pessoas saindo e todo mundo me dando feedbacks positivos e eu ficava muito contente com tudo aquilo e depois de um determinado tempo, talvez trabalhando, falei, puxa, eu não quero mais abrir mão do final de semana, eu não quero mais. Tenho que encontrar uma outra forma de fazer isso, porque esta agora não faz mais sentido. Então, se permitir mudar, se permitir encontrar novas maneiras de fazer, maneiras que ainda trazem nutrição, trazem sentido, vai ser uma busca eterna. Até o momento que isso funcione muito bem. Não é específico do lugar evolutivo que nós estamos, ter uma clareza total sobre isso, porque à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos mudando. Como quando nós éramos crianças, se faltasse o danoninho, talvez fosse o fim do mundo, e hoje é um alimento que não faz diferença nenhuma. Né? Então, à medida que... Vai precisar experimentar. Isso, à medida que a gente vai se transformando, as nossas escolhas vão mudando. De repente faz muito sentido hoje comprar uma calça bonita, cara e seja bom e gostoso, né? Tá ótimo. E de repente depois de um tempo fala, puxa, não preciso mais. Né? Mas não é negando uma necessidade que a gente vai descobrir uma necessidade melhor. Às vezes no início a gente põe os pés pelas mãos para ir descobrindo isso que a Carol está falando. Quais são as nossas reais necessidades, mas a gente vai precisar partir de alguma. Até para reconhecer, falar, nossa, como me equivoquei naquele momento achando que aquilo era tão necessário e não era. Ater-se ao essencial, limpar aquilo que é ilusão e diferenciar da realidade é um caminho e tanto. Porque à medida que a mente vai se apropriando da emoção e vai se aproximando e elas vão começando a trabalhar junto, nossa, como o gosto é sutilizado, como o gosto muda. Os sentidos mudam. Vocês já fizeram uma experiência, por exemplo, de ficar um período sem comer açúcar e depois quando coloca alguma coisa doce na boca fala, meu Deus, como que eu comi isso daqui? É muito doce. Mas o que mudou? Então, a gente vai precisar realmente ir descobrindo as nossas necessidades
como a Carol falou, experimentando, só que não vale autoabandono. A gente experimenta com a mente bem pertinho para a gente ir sentindo e construindo dentro de nós esses referenciais internos. O processo de desapego não pode ser um processo que machuque. Não, mas eu queria ter tanto um carro novo, tanto, eu guardei tanto dinheiro para isso e agora, não vou gastar todo esse dinheiro com isso. Eu quero ser uma pessoa desapegada. Sem experimentar comprar o carro, isso não vai acontecer. Porque vai precisar comprar o carro, aproveitar, gostar. A gente não sabe do que está sarando quando está lá experimentando aquele carro, que a gente viu que se deu com o próprio trabalho e é gostoso dirigir aquele carro, e é macio, e é um carro bom, e dá para viajar, e de repente aquilo passa. E a gente mora num lugar onde não precisa mais de carro. Pronto, não precisa mais ter carro. Mas olha só, o que eu estou dizendo. Sem a experiência, dificilmente a gente vai sutilizar tanto a emoção quanto a mente. A experiência é, de novo, o caminho do meio, é a ação. É o aspecto, não vou dizer mais sagrado, mas é o aspecto essencial do ser. Porque é fruto da nossa escolha. O que eu decido experimentar é aquilo que eu mesmo me proporciono. Quantos de nós, quantas vezes a gente fica perto de pessoas tóxicas, pessoas que nos machucam, pessoas que nos ferem e a gente não consegue sair de perto? Não estou dizendo do normal, que no normal a gente é meio coelhinho, meio porco-espinho. Às vezes a gente está mais fofinho, às vezes a gente está mais espinhudinho. Mas eu estou falando daquelas pessoas que são ruins mesmo, que a convivência com elas é péssima. É decepção atrás de decepção, é frustração atrás de frustração. E a gente não para de viver perto delas. A gente não se desliga delas. Por que não? Aí a gente volta para o que a Paula falou, porque dá medo protagonizar. Porque a gente vai precisar desenvolver uma base de confiança que a gente ainda não tem. Então, de certa forma, ser intoxicado todo dia, mas como é familiar, às vezes é melhor do que abrir mão do veneno. Como vai ser ficar sem o veneno? Como será a abstinência do veneno? Então, se por um lado a gente vai para a ilusão que a Carol colocou, de ser gostado, de achar que é gostado, de achar que é incluso, para de repente a gente adoecer, não poder fazer um trabalho, aí todo mundo vira a cara, aí a gente se toca que só gostavam da utilidade, aí a gente sofre e decide, agora eu não faço mais trabalho em grupo, agora eu só quero fazer sozinho, ou agora eu escolherei melhor quem vai fazer parte do meu grupo. Gente, estamos a 5 minutos do final do nosso bate-papo. Gostaram das ampliações? Deu para ver um pouco? Para cuidar um pouco? Eu não sabia que eu ia apanhar tanto. Não sabia, Mari? E olha que eu já estou acostumada. Pegou pesado, para variar. Meu Deus, eu não achei que eu peguei pesado. Nossa Senhora, para mim foi. Mas tá bom, querida, foi um pesado com carinho, que dê para você soltar o que puder soltar e se acolher no que puder acolher, porque protagonizar é fundamental. Não, e é muito bom, é um pesado bom, é um pesado que faz bem. A gente apanha, mas sai melhor do que a gente começou. Obrigada mais uma vez. Que bom.
Alguém mais quer colocar alguma coisa antes que a gente encerre? Eli, é o Cláudio. Olá, Eu acho Cláudio. que esse momento que a gente está vivendo da pandemia é um momento que nos ensinou muito quantas coisas que não eram, que a gente fazia meio que automatizado e não eram nada importantes, né? A gente não estava protagonizando nada, a gente estava aprisionado e vítima das situações, né? A gente, hoje, essa pandemia, se tem alguma coisa de bom, é que ela nos obrigou a interiorizar, a dar mais tempo para a gente olhar para nós mesmos, porque nós estávamos realmente acelerados e muito envolvidos em uma série de atividades, ilusões, e, de repente, agora nós não podemos ter um monte de coisas que tínhamos, mas eu estou melhor, eu estou mais consciente. Eu acho que a gente, com essa parada obrigatória que nós tivemos, a gente pode ganhar muito conhecimento de nós mesmos e um protagonismo na nossa vida. Que assim seja, Cláudio. Isso é que é aproveitar a pandemia, isso aí. Eu concordo, a pandemia nos forçou a sair do piloto automático e a gente teve que olhar para a nossa vida. A gente foi forçado a olhar um pouco de fora para ver o que realmente tinha valor. Sim. Muito bom. Obrigada, viu, Eli? Eu que agradeço. É sempre uma honra esses nossos bate-papos. Sim, sim. Sempre ampliando o nosso mental e o nosso emocional. Sim, é esse caminho do meio. É isso aí. Experimentando os dois. Gente, gratidão. Obrigada. Obrigada, Eli. Tchau. Um beijinho. Tchau, tchau.